mais de 15 dias praticamente sem trabalhar. Essa é a realidade da mãe empreendedora. Gente, existem desafios da maternidade que realmente só quem é mãe sabe. E mais ainda quando a gente decide empreender. Bom, a nossa vida ela não é uma linha tênue, né? Seria muito perfeito se tudo que a gente planeja acontecesse exatamente igual. Ou não, talvez a graça da vida esteja justamente aí nesses percalços. Mas enfim, como eu venho falado com vocês, que eu saí da CLT, que eu estou trabalhando de casa. Como vocês sabem, minhas filhas elas frequentam a creche, então isso é uma coisa que realmente me ajuda muito, me coloca em uma certa vantagem, porque eu consigo ter um pouco mais de tempo, eu consigo organizar coisas aí para eu fazer ao longo do dia. Mas, infelizmente, elas pegaram conjuntivite. E foi uma por vez. Primeiro a Aurora, uma sexta-feira o Fagner foi levar para a escola, a professora não deixou ela ficar porque o olho dela estava irritadinho. Até então eu achei que pudesse ser uma alergiazinha normal, estava irritado, não estava remelando nem nada, porque do contrário também eu nem teria mandado para creche, né? Tava só mesmo vermelhinho, irritado. E ela falou que não era bom para não ter risco de contágio. Gente, eu não coloquei o microfone. Peraí. Bom, agora sim, voltando, né? Para não ter risco de contágio de outras crianças, né? Então, na sexta mesmo, quando ele voltou com ela da escola, eu fui no postinho, aqui próximo aqui de casa. Falei com a médica e ela falou: realmente, é conjuntivite. Deu um atestado de 5 dias e passou um colírio, né? Então, aí foi já sexta, sábado, domingo, segunda, terça. E na no domingo, a Clarice começou também com o olho, né? Pra quem tá chegando agora, as minhas filhas são gêmeas, então elas frequentam a mesma sala, e mesmo que não frequentasse a mesma sala, a conjuntivite ela é uma coisa que espalha aí pra adulto, pra criança, todo mundo. Tanto que, inclusive, no final delas, o Fagner também ficou com conjuntivite. Eu saí imune, porque a mãe ela tem que manter um pouco de saúde pra conseguir cuidar de todo mundo, né? Então foi isso que aconteceu. Inicialmente eu fiquei com a Aurora em casa e a Clarice foi pra creche, mas aí quando foi na segunda-feira já nenhuma das duas foram mais pra creche e ficaram a semana inteira comigo. A Clarice, ela não. A Aurora, com 5 dias, já estava boa, então na quarta-feira ela já voltou pra escola e a Clarice, ela durou um pouquinho mais, ela só foi voltar na quarta da outra semana, então aí foram quase 2 semanas que eu fiquei sem ir pra academia. O meu trabalho aqui no digital tava, tipo, muito mínimo, porque o Fagner tá com um projeto muito maior, então, assim, a gente deu prioridade para que ele tivesse executando as atividades, eu cuidando das meninas, mas ele tava sempre me ajudando, quando dava, quando eu tava louca, aqui, desesperada, amor, pelo amor de Deus, me ajuda, porque, gente, são duas, assim, simultâneas, e elas estão numa fase que elas estão aprendendo a andar. Aliás, agora elas já começaram a andar, tanto que no meio disso, a gente estava organizando a festa de 1 ano delas. Foi uma festa simples, foi aqui em casa, foi só mesmo para família e amigos bem próximos, pessoas que realmente estiveram com a gente aqui nesse processo de 1 ano delas, né? A Clarice, ela começou a andar faltando 10 dias para fazer 1 ano, foi com 11 meses e 20 dias. A Aurora foi com 1 ano e 1, 2 semanas ali mais ou menos depois. Tanto que na festinha dela, só mesmo a Clara estava ali andando. E elas querem o dedinho pra ficar andando, então assim, elas querem ficar andando pela casa, e aí a atenção ela é redobrada, não dá pra colocar no cercadinho e ele ficar quieto, sabe? Tem que realmente deixar, explorar, mas eles têm que estar junto, tem que estar em cima, porque eles querem enfiar dedo em tomada, eles querem se pendurar nas coisas, então assim, a gente tem que ficar o tempo todo. E aí tem hora que tem uma chorando, tem outra ali que tá no 12, ou uma quer dormir, a outra quer brincar. Então tem hora que é muito difícil uma pessoa só conseguir conciliar as duas, assim, sabe? Então, vira e mexe, eu realmente precisava que o Fagner me ajudava, enfim. Foram 2 semanas, assim, muito loucas. Mas, é, quem é mãe sabe, a gente tenta dar conta de tudo. Mas esse tentar dar conta de tudo, a gente tem que ter um olhar muito atento para ver se a gente não está extrapolando limites, para ver se a gente não está extrapolando nossos limites físicos mesmo, sabe? Mentais, enfim.
Porque aqui o Fagner tá em casa, ele tá comigo, ele tá vendo, a gente se entende. Porque ele tem a mesma visão empreendedora digital como eu, então ele sabe das minhas demandas, eu sei das demandas dele, ele é um excelente pai, ele é um pai muito presente, então antes que eu preciso pedir, ele já tá ali, sabe? A gente se ajuda muito, e eu sou muito, muito grata a isso, a gente ter essa parceria, esse companheirismo. Do contrário, realmente eu não conseguiria. Mas assim, ter esse tempo em casa com as meninas me fez refletir ainda mais sobre essa questão do empreendedorismo, sabe? Uma coisa que eu refleti fortemente, se eu tivesse lá no escritório, na CLT, talvez no máximo que eu conseguisse seria 1, 2 dias fora de casa, fora do trabalho, né? Pra ficar em casa cuidando das meninas. E na semana seguinte, quando a outra adoecesse, por mais que vocês não tenham gêmeos, gente. Ai, gente, desculpa, porque eu tô numa coriza. Por mais que não sejam gêmeos aí, seus filhos, mas você tem dois, você sabe, às vezes um sara, um tá com uma virose, minha irmã mesmo tem três. Os três ficaram com virose quase que, sabe, juntos, assim. Por sorte dela, ela é funcionária pública, e lá eles aceitam o atestado do filho, vale pra mãe. Mas na empresa que eu trabalhava, não, é atestado de acompanhamento, e é um por ano, de acordo com a lei, mas assim, eles conseguiam flexibilizar um pouco, mas poxa, 15 dias, não seria tão flexível assim, sabe? Eu não conseguiria também dar tantos atestados, um prazo tão longo, minha cobrança ia ser muito grande em relação a isso, então assim, empreender em casa, eu me sinto favorecida porque eu consigo fechar, né, o escritório, apesar de eu saber que eu tenho demandas pontuais com clientes para resolver, mas eu consigo fechar e dar a atenção que elas precisam. Do contrário, eu não conseguiria. E certeza que eu ia me cobrar muito, o Fagner sozinho, com as duas doentes em casa, ia enlouquecer, ia ficar muito sobrecarregado. Então, assim, é mais um dos fatores que eu vejo que favoreceu muito, sabe, essa troca de eu ter saído da CLT para eu estar aqui hoje empreendendo. Na verdade, foi um dos grandes motivos também para eu conseguir dar mais atenção para as meninas, por mais que fale assim, ah, mas elas vão para creche, mas cara, é muito difícil o seu filho tá na creche e você não conseguir ter flexibilidade para dar assistência nesses momentos ou qualquer outra coisa, você ter que ficar refém, presa ali do seu trabalho, é muito difícil. Então, assim, não são todas as empresas que entendem, não são todas as empresas que aceitam. Ainda mais sendo duas crianças, que dirá, né, quem tem três ou mais. Então, assim, são situações bem complicadas que, para mim, só mesmo o empreendedorismo conseguiu me dar esse respiro. De eu realmente conseguir fechar, como eu falei, dar atenção para elas, elas voltarem para a creche e eu reabrir, sabe? Tem um outro ponto muito importante que é quando a gente reabre, a gente sabe que perdeu o ritmo. A gente tem coisas atrasadas. A casa, ela gera um certo acúmulo, porque por mais que eu consiga ir lavando roupa, estendendo, mas aí às vezes para dobrar fica difícil, para guardar, sabe? Quem passa, então, você é rainha, querida, porque passar roupa aqui em casa, tipo, não existe esse termo mesmo. Eu realmente só recolho as roupas, dobro direitinho, guardo tudo bonitinho, mas passo só mesmo o que tiver que passar e quando for necessário, quando é realmente para sair, alguma coisa assim, enfim. Mas tinha casa para colocar em ordem de novo. Algumas demandas de cliente que eu não tinha conseguido resolver no decorrer da semana, então já peguei ali para fazer. Cara, voltar para academia, meu Deus do céu, parecia que eu nunca tinha treinado, porque tudo doía. O meu corpo ele realmente ficou acostumado a não ir treinar, e, enfim, parece que eu não tava conseguindo nem pegar os pesos direito. Eu tava pegando 80 para fazer, sempre fazer abdutor, voltei pegando 80. E enfim, esse voltar ele também exige muito objetivo. Então, assim, se a gente não tiver um objetivo de fato do porquê que a gente está ali empreendendo, de quais são as metas que a gente quer atingir, é muito fácil essas 2 semanas se transformarem em 4 semanas, em 2 meses, e aí quando a gente vê o nosso empreendimento morreu, as nossas redes morreram, e foi até meio que assim que um projeto anterior que eu tive que acho que eu já mencionei, ou eu gravei esse vídeo e ainda não soltei, mas vou soltar em breve. Morre,
porque, como eu falei lá, quando eu estava grávida, eu estava trabalhando com mentoria de mulheres, estava ali fazendo cursos sobre WhatsApp, técnicas de vendas, e eu engravidei. Na verdade, antes de eu engravidar, eu estava com esse projeto, e quando eu engravidei, eu fui me entregando ali aquele momento da gestação e acabei deixando esse projeto de lado. Então, é assim que muitas coisas se pedem. Às vezes, como é que fala? Uma, alguma coisa acontece, eu tô querendo puxar aqui uma palavra, alguma coisa acontece que desvia a gente do nosso foco, do nosso objetivo. E às vezes vem disfarçado disso, vem disfarçado de um cansaço, vem disfarçado de um parente nosso que fica doente, e aí a gente tem que estar sempre olhando ali para aquela meta e falando, não, eu preciso voltar, eu preciso voltar. Mas, claro, tudo no seu tempo. Eu não poderia ficar me cobrando freneticamente, sabendo que as minhas filhas estavam doentes em casa, porque se eu ficasse fazendo isso, eu ia querer ficar com uma ansiedade, eu não ia cuidar bem delas, porque eu ia ficar achando como se elas estivessem me atrapalhando, e não, eu tenho que realmente ter esse pensamento de, cara, que bom, obrigada a Deus, porque eu posso estar em casa, eu posso estar perto das minhas filhas, eu posso pausar, eu posso cuidar delas, mas a partir do momento que elas, né, graças a Deus também ficam bem, voltam para a escola, é onde eu tenho que ter esse foco, essa mentalidade forte de voltar para o meu objetivo e não ficar me deixando perder por uma demanda ou outra, por um problema ou outro. É por isso que eu fiz até outro vídeo falando sobre essa gestão de tempo, porque a gente tem que saber separar essas coisas para a gente realmente não ficar, né, enlouquecido e também não ficar trabalhando demais e deixar as outras coisas, a casa, a família, enfim, para segundos planos. Claro que tudo tem suas fases, né? Quando a gente está numa fase de um projeto muito grande, às vezes vale a pena a gente colocar muita energia ali. Só que a gente sempre tem que saber ponderar. E por isso que também é muito importante a gente fazer aquela autoanálise de qual momento da vida que a gente está, se é um momento de estudo, um momento de captação, de crescimento de empresa, de expansão. A gente tem que saber qual é o momento que a gente está e na semana organizando ali as nossas prioridades. Então, foi difícil ficar essas 2 semanas, né, sem trabalhar. Eu perdi alguns times, mas mais difícil seria se eu não conseguisse ficar para dar atenção para as minhas filhas. E então, se você está em busca e está nessa dúvida do empreender e do CLT ainda, ou se você já está empreendendo e está passando por esses desafios, né, de conciliar as coisas, eu espero que você veja como uma vantagem. Eu acho que cada um tem que olhar para si e ver se realmente é uma coisa que gosta de fazer, se consegue lidar com esses desafios, com essas incertezas ao longo do caminho, porque a CLT tem essa vantagem, né? Ela é muito constante. Só que ela é tão constante que ela às vezes engessa numa questão dessa, da gente não ter a flexibilidade de, né, ficar com os nossos filhos e ter que ficar lá marcando o nosso ponto. Mas cada um tem que saber ali onde que o seu calo aperta e qual dor vai ser maior, a dor de não estar com seus filhos ou a dor de não ter a segurança do CLT, né? Então, assim, essa foi uma escolha que eu fiz e que ao longo da minha vida, das minhas vivências, ela tem sido constantemente reafirmada. Bom, se você quer ver mais conteúdos como esse, que está ligando aí maternidade com empreendedorismo, fica por aqui nesse canal, se inscreva, deixa o seu joinha, se essa mensagem comunicou de alguma forma com você, coloca aí um curtir no vídeo para saber que você gostou. E até mais!